A Bíblia fala que temos que ser imitadores de Cristo. E quem não tem Cristo, será que pode ser imitador dos cristãos? Fiquei pensando. Você já se pegou fazendo alguma coisa exatamente como seus pais faziam? Você já se irritou com coisas que os seus pais também se irritavam ou se viu tomando atitudes que eles tomavam também? Esses aí somos eu e meu pai, fazendo a mesma pose para foto. Os filhos copiam praticamente tudo que os seus pais fazem. Os pais são os primeiros modelos de como se deve ser e agir que uma criança tem. E olha, isso não se restringe apenas aos pais e familiares não. Aquelas pessoas que são obcecadas por celebridades, por ícones culturais, muitas vezes se veem agindo, dizendo, fazendo coisas iguais a essas pessoas. De fato, a gente não imita somente pessoas, mas também somos inconscientemente influenciados por tudo que gira ao nosso redor. A moda, as tendências, a linguagem, a mídia, a música, a arte e a lista continua. E como cristãos, será que estamos imitando o nosso exemplo maior, Jesus Cristo? Não sei. Calma, calma. Você já vai descobrir como fazer isso através do texto bíblico dessa semana, que está em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 a 21. No verso 17, Paulo dá um conselho top, que para mim é a principal definição bíblica do que é discipulado. Ele diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Eu acho esse texto incrível. Paulo aqui chama os crentes a imitarem-no, sabendo que ele mesmo estava imitando a Cristo. Isso é discipulado. É você imitar a Cristo e você levar outros a imitarem Cristo através de você. Paulo aqui está falando de relacionamento e está dizendo para imitarem o comportamento dele porque ele estava imitando o comportamento de Cristo. Esse Paulo era top. O ditado "faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço" deve ser instinto da vida do cristão. Eu sei que essa palavra discipulado, ela dá um medinho, e isso é normal. Normal porque a interpretação dessa palavra está muito limitada nas nossas igrejas hoje. Muitos acham que fazer discípulos é uma tarefa exclusiva do pastor da igreja e não se sentem capacitados para fazer isso. Galera, não existe erro maior do que esse. O pastor exerce o discipulado na sua zona de influência, que geralmente são as pessoas que ele se relaciona e geralmente são os líderes da igreja. Mas olha, você, membro de igreja, tem responsabilidade de discipular pessoas com as quais você se relaciona no seu dia a dia. Isso porque existem pessoas que só você pode alcançar, que estão na sua zona de influência. Por isso eu digo que membros de igreja, pessoas que convivem com outros ao longo da semana, têm muito mais chances de evangelizar do que o seu pastor. O pastor se relaciona na maioria do tempo com crente, trabalha com crente, prega para crente. Já vocês se relacionam com não crentes o tempo todo. Ou seja, a maioria do trabalho que você pode fazer, o pastor não pode. Pare de esperar pelo seu pastor e faça o que só você pode fazer. Eu já entendi agora. Outro ponto importante é que o alvo do discipulado é ser semelhante a Cristo, em caráter e em comportamento. Jesus, que foi o mentor do discipulado, ele diz como isso acontece. Tá pronto para esse texto? Editor, coloca uma música de suspense aí, porque esse texto ele vai dar uma lapada em muita gente. Olha só, o texto diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Depois desse texto, tchau, gente. A lição fica por aqui. Gelou, né? Mas acabou. Podemos gravar próximo? Ah, brincadeira. Vocês gelaram, né? Brincadeira, gente, mas Jesus falou tudo. Discipulado se resume a uma coisa: amor. Se vocês se amarem, já estarão fazendo um super trabalho missionário. Jesus queria que os seus discípulos fossem conhecidos por uma característica em especial: o amor. Não em sua forma abstrata ou na teoria, mas na prática real do amor. O texto bíblico indica um amor altruísta pelas pessoas. E esse é um dos maiores argumentos de que Cristo vive em seus discípulos. E olha, se você acha que esse vídeo está fazendo sentido para você, eu peço para você compartilhar ele com as pessoas que você conhece, porque você vai fazer um bem danado para elas. Faça esse ato de amor. E aí você pode dizer: mas PJ, eu tenho amor no coração. Eu amo os meus pais, amo os meus irmãos, amo os meus friends. Parabéns, ó. Palmas para você, porque você não faz nada mais que a sua obrigação. Na real, até os filhos do diabo amam seus inimigos. Mas não é desse amor que Jesus está falando aqui. Ele está falando de um amor gratuito, por pessoas que não te beneficiam, que não te retribuem, que muitas vezes nem gostam de você. Um amor pelos seus inimigos, um amor por pessoas que não podem te dar nada em troca, um amor onde você se nega e carrega a cruz de Cristo. É esse amor que Deus quer que você tenha pelos seus irmãos. Já entendi.
dia agora. Um outro motivo para você decorar Filipenses 3 é porque ele cita alguns dos elementos mais importantes do discipulado. O primeiro deles é o crescimento espiritual. Você precisa crescer em caráter semelhante ao de Cristo, e esse é um processo contínuo em que o discípulo amadurece em sua compreensão do amor de Deus. O segundo é a renúncia. Você precisa abrir mão de comportamentos, valores, identidades e também de relacionamentos passados que na maioria das vezes não compreendem e não agregam nada ao seu discipulado. O terceiro ponto importante é a aceitação. Você precisa aceitar seguir a Cristo, e esse tem que ser o lema da sua vida e o objetivo dela. O quarto elemento, e muito importante, é a conquista. Você precisa buscar outras pessoas para Cristo e envolver essas pessoas no processo do discipulado. Irmãos, sejam meus imitadores. Observem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado a vocês. Já diria Paulo em Filipenses 3, verso 17. Mais uma vez aqui, eu ressalto e destaco a segurança que Paulo tinha. Gente, pensa num peso dessa responsabilidade. Você tem segurança de que a maneira como você vive pode ser copiada como um modelo? Vida perfeita! Não precisa ser tão perfeita assim, mas tenha isso em mente. Você precisa ser copiado, reproduzido nas outras pessoas para que o discipulado ocorra. E uma pergunta legal que eu quero te fazer é: qual dessas 4 características do discipulado você acha mais difícil colocar em prática na sua vida? Crescer constantemente, renunciar às próprias vontades, se comprometer a seguir a Cristo ou pregar para outras pessoas? Comenta aqui embaixo. Resumindo, os discípulos estão constantemente crescendo, amando, negando a si mesmo e conquistando pessoas para Cristo. Você também deve fazer o mesmo. Só pra quem pode, meu amor. Todo mundo pode, basta querer. Quem participa de comissão de igreja deve saber que o assunto que mais causa discórdia é sobre o evangelismo. Existem 2 grupos predominantes nas reuniões. O primeiro é os que acham que a missão externa, o evangelismo, só pode ocorrer depois que a missão interna, a edificação dos membros, tiver acontecido. Um segundo grupo acha que não, a gente tem que começar evangelizando, alcançando os de fora, para assim edificar os de dentro. Os que enfatizam a missão interna da igreja destacam a edificação na fé, o ensino, a espiritualidade e a santificação dos seus membros como uma prioridade. Qual desses 2 grupos está certo? Na verdade, é um ciclo onde a igreja precisa estar alimentada para poder alimentar a comunidade. E ao mesmo tempo, quando ela alimenta a comunidade, ela é alimentada também. Ou seja, quando a igreja serve, ela cresce. E quando a igreja cresce, ela serve. Um colabora com o outro. Nenhum vem antes, outro vem depois, não. Ambos ocorrem em paralelo. Mais claro ainda, se você está envolvido com a igreja, você vai se animar para espalhar o evangelho. Ao mesmo tempo que você ver o evangelho sendo espalhado, você vai querer se envolver mais com a igreja e se animar espiritualmente. Quanto mais alguém se esforça para explicar a palavra de Deus aos outros, com amor pelas pessoas, mais clara ela se tornará para ele próprio. Quanto mais usarmos o nosso conhecimento e exercitarmos as nossas habilidades, maior conhecimento e capacidade teremos. Percebe? Pregar a palavra de Deus para outros nos aumenta o conhecimento e se torna algo útil para o nosso próprio crescimento espiritual. O cuidado com os membros não pode ser desenvolvido sem treinar e equipar uns aos outros para se envolverem na conquista de pessoas para Cristo. Não existe edificação da igreja sem evangelismo, nem evangelismo sem edificação da igreja. O discipulado é um processo contínuo que começa antes do batismo e prossegue após o batismo e leva o discípulo a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Eu não entendi o que ele falou. Ellen White completa dizendo: quando pessoas se convertem, coloque-as para trabalhar imediatamente. E ao trabalharem segundo a sua capacidade, elas se tornarão mais fortes. É enfrentando as influências antagônicas que somos confirmados na fé. Quando a luz brilha em seu coração, espalham elas os seus raios. Ensine aos recém-convertidos que devem manter comunhão com Cristo, serem suas testemunhas e tornarem-no conhecido a todo mundo. Ou seja, o seu envolvimento com a igreja, com as missões e com outras coisas espirituais vai ser o combustível para fortalecer a sua fé e a sua permanência na igreja. Quantas pessoas não abandonaram a religião porque se cansaram da rotina de ir para cultos e voltar para casa? Você mesmo pode deixar de ver sentido no que está fazendo e tende a abandonar essa tarefa. Você talvez sinta agora que está perdendo o seu tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de pensamento é colocado por Satanás para que você desanime das coisas de Deus. Quanto mais você se envolve, menos espaço ele tem para te desanimar. Por isso, se envolva tanto na missão interna quanto externa. Na real, ambas são a mesma coisa. Resumindo então, primeiro, seja um imitador de Cristo. Segundo, tenha uma vida que é um modelo para quem não conhece a Cristo. Terceiro, ame quem não pode retribuir esse amor. Quarto,
faça evangelismo dentro e fora da igreja. A igreja precisa de tanta ajuda hoje. Ninguém ali, com exceção do pastor ou de um outro, é pago para planejar todas as programações especiais e o evangelismo que você participa. Como pastor, eu sei como é difícil. Eu vejo muitos líderes tendo dificuldade para dividir as tarefas porque poucas pessoas querem ajudar. Muitos não querem se envolver. Você não precisa estar lá no púlpito para se envolver na missão da igreja. Você pode ajudar nos bastidores, nos ministérios, na escola sabatina. Tem tanta coisa para você ajudar. Faça a sua parte. Ajude a sua igreja, ajude a sua comunidade. Eu te desafio a, nesse trimestre, não negar convites de pessoas da sua igreja que pedem por ajuda e assim, encontrando um ministério para você que me assiste, poder fazer parte e exercer o dom que você tem. Me conta nos comentários como isso aconteceu, que eu quero ver Deus usando você para ser uma bênção para a sua igreja e para a sua comunidade. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda. Agora no dia 10, na sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo com o link que eu vou deixar aqui na descrição, falando um pouquinho sobre a lição no programa Código Aberto. É isso aí, você vai poder inclusive participar e interagir. Entra lá, sexta-feira, 8 da noite, o link está na descrição. Dia 10 de julho eu espero você para conversarmos um pouquinho mais sobre a lição da Escola Sabatina. Te vejo lá.